Fala pessoal, então vamos começar nossa aula aqui agora sobre raízes quadradas. Só para dar uma breve introdução aqui, antes de a gente entrar realmente na nossa conta, bom, a raiz quadrada de um número racional não negativo x é igual ao número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em x. Bom, o que isso significa? Eu tenho que descobrir um número que multiplicado por ele mesmo dá o número que está dentro da raiz. Tá? A gente pode resolver de duas formas, tentativa e erro e fatoração. Bom, o método da tentativa e erro é o método que a gente costuma até usar com certa frequência. Só que, geralmente, em números mais baixos, né? Como esses exemplos que eu coloquei aqui. Olha só, raiz de 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Bom, é o 2, né? Então a raiz de 4 é igual a 2. Agora, raiz de 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Bom, é fácil, é o 4, né? 4 vezes 4 dá 16. Agora, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Bom, se você sabe a tabuada de cabeça, você vai me saber responder, que é o 8. 8 vezes 8 dá 64. Agora começou a ficar um pouco mais complicado. Nós temos aqui as raízes de 256 e 588. Realmente a gente não é obrigado a saber tudo isso de cabeça. Então, para isso, a gente aprende uma outra forma de resolução, que é a fatoração, tá? Então nós vamos agora para o próximo quadro para vermos como se resolve com a fatoração. Agora aqui, continuando, a gente já sabe então que a raiz de 4 é 2, a raiz de 16 é 4 e a raiz de 64 é 8. Falta de raiz de 256 e a raiz de 588. Bom, vamos lá. Raiz de 256. Como que eu faço para resolver? Bom, vamos aqui, ó. Raiz de 256. Primeiro passo, vou fatorar o número. O que é fatorar? Eu boto ele aqui, traço uma reta aqui, e agora vou fazendo a divisão desse número pelos números primos. Começo do menor e vou seguindo adiante. O menor número primo nós sabemos que é o 2. Então vamos lá. 256 dividido por 2 vai dar 128. Dá para dividir 128 por 2, que vai dar 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. E assim por diante. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Quase não deu no nosso quadro. Mas tudo bem. Olha só, o que nós temos aqui agora é o seguinte. Nós temos que 256 é igual a isso tudo aqui, ó. Então, como é que a gente vai resolver? Bom, nós temos então que 256 é 2 vezes 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 2. Como eu sei que essa aqui é uma raiz quadrada, eu vou reescrever o 256 como multiplicações de 2. Só que eu vou separar de uma maneira que vai ficar mais fácil para mim em pedaços de 2 ao quadrado. Vocês vão entender o porquê. Estou separando sempre os números de modo que eles formem um expoente 2 ao quadrado. Como eu sei que o expoente é ao quadrado? Porque tem dois números iguais sendo multiplicados, certo? Então está aqui, ó, 2 ao quadrado. Então, a raiz de 256 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 1, 2, 3, 4. Opa, eu até coloquei um a mais aqui, né? Vamos ter que corrigir isso aqui. Só um minutinho. Pronto, agora sim podemos continuar. A gente tem aqui então que 256 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. O que isso significa?
significa que nós temos, então, a possibilidade de cortar o expoente 2 daqui de dentro com o índice lá da raiz. Então, esse 2 consegue sair daqui de dentro. Esse aqui também, ó. Corto esse também. E corto esse também. Todo mundo conseguiu sair da raiz. O que significa que a raiz quadrada de 256 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Nós temos então que a raiz de 256 é 16, certo? Eu vou apagar aqui agora o nosso quadro para resolver a raiz de 588. Para terminar nossa aula, nós fazemos a raiz de 588. Então, raiz de 588, vamos fazer a mesma coisa, vamos fatorar o número. Certo? Agora, primeiro passo, para fatorar o 588, nós vamos dividi-lo por números primos. 588 é divisível por 2, então nós dividimos por 2, que vai dar 294. 294 dividido por 2, 147. 147 agora não é divisível por 2. O próximo primo que divide é o 3. Dividido por 3 dá 49. 49 não dá para dividir por 3. O próximo primo que divide 49 é o 7. Que dividido por 7 dá 7. E 7 por 7 dá 1. Fazendo do mesmo método que nós fizemos a outra raiz, nós temos aqui, ó, juntando os números em expoente 2, ou seja, de 2 em 2, nós temos aqui 2 ao quadrado. O 3 está sozinho, então o 3 continua sendo 3. Ele está sozinho aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a 1, né? E o 7 fica sendo como 7 elevado ao quadrado. Aqui nós temos uma raiz quadrada, logo o índice é 2. E aqui vamos reescrever a raiz com o 588 sendo escrito como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. E aqui o índice 2. Como eu disse para vocês, eu posso excluir o número dentro da raiz desde que ele tenha o quê? O índice igual ao expoente do número aqui dentro. Então aqui o 2 é igual ao 2, então a base 2 consegue sair. Esse 3 tem o expoente 1, né? Ele é menor do que o 2 aqui, ele é diferente, então não pode sair, o 3 continua aqui dentro. Já o 7 tem um expoente igual ao índice da raiz, ele consegue sair também. Nós temos aqui 2 vezes 7. E o 3, que não conseguiu sair de dentro da raiz, permanece aqui dentro. Vai ficar a raiz quadrada de 3. Finalmente, a resposta é 2 vezes 7, 14, raiz de 3. Tá ok? Então, nós temos como raiz de 588, que não é um número quadrado perfeito, logo não tem raiz exata, ele tem como raiz 14 raiz de 3. Tá bom? Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que tenham entendido. Até a próxima.